Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs. Esta semana estamos celebrando a Semana da Unidade dos Cristãos, onde em várias localidades estamos tendo orações pela unidade. A unidade visível do corpo do Senhor, corpo este que foi sendo esfacelado ao longo da história, por causa de interpretações erradas da palavra de Deus. E a cada um que dava a sua interpretação, criava-se uma nova denominação, esfacelando assim o corpo do Senhor, que é a igreja. E que o tem como cabeça. E os membros deste corpo, que é a igreja, somos cada um de nós. E Jesus, durante esta semana, no capítulo 17 do Evangelho de São João, está rezando justamente pela unidade dos cristãos, pela unidade de todos aqueles que o conheceram, aqueles a quem ele amou e por quem ele deu a vida. E ele disse, não só por eles, mas também por aqueles que hão de vir. E estes, caríssimos irmãos e irmãs, somos cada um de nós que aqui nos encontramos esta noite. Somos cada um de nós que buscamos o Senhor, que professamos a nossa fé. Nós já estávamos contados entre aqueles a quem o Senhor fez esta oração, a oração sacerdotal, que também nós podemos ver aqui que é um testamento. É o Senhor fazendo o seu testamento para aqueles que haveriam de vir. Toda esta oração sacerdotal, nós vemos que Jesus preocupa-se com aqueles que permanecerão, os discípulos, para que deem testemunho, para que sejam testemunho, porque assim o mundo há de crer nele, por meio do testemunho daqueles que o seguem, por meio daqueles que são os seus discípulos. Cada um de nós que aqui nos encontramos, irmãos e irmãs, devemos ser essa testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação do Senhor na vida de tantos e tantos que ainda não creem, não o conhecem e não o amam. É a partir de nós, do nosso testemunho, que o mundo há de crer que Jesus Cristo é o Senhor, ressuscitou e está em nosso meio. Jesus pede para que realmente possa haver este amor entre a comunidade, que não haja esta separação, não haja divisão, mas que todos sejam um como eu e tu o somos. Mesmo diante da diversidade, porque nós somos diversos, pensamos diferente, agimos diferente, temos formas diferentes de expressar a nossa fé. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, a forma como eu manifesto a minha fé, a forma como eu penso, como eu ajo, não podem me separar, mas devem me unir cada vez mais, porque aí encontra-se a riqueza da igreja. Uns buscam o caminho do TLC, movimento TLC, para ali viver essa espiritualidade. Outros a renovação carismática católica, outros movimentos de casais, movimento neocatecumenal, movimento de ciência, de tantos e tantos outros movimentos existentes dentro da nossa igreja, movimento das capelinhas, apostolado da oração. É ali que eu vou expressar a minha fé. Mas a forma como eu manifesto a minha fé é muito diferente de um movimento para o outro, né? Uns são mais efusivos, outros são mais introspectivos, né? Mas tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, nos leva a ver essa riqueza da igreja, a profundidade da nossa igreja e o sopro desse Espírito Santo que move e que vai despertando na igreja cada vez mais respostas ao nosso tempo. O Espírito Santo que vai soprando na igreja, fazendo com que surjam movimentos dentro da própria igreja, dentro deste próprio corpo do Senhor, respondendo aos anseios de
cada um. Isso sem falar sobre os ritos que existem dentro da nossa igreja. Nós temos o rito romano, o rito latino, o qual celebramos a Eucaristia. Mas se nós formos ver dentro da igreja, veremos que temos outros ritos. O ucraíno, tem ucranianos aqui, né? Cadê os ucranianos? Olha, então tem o rito próprio ucraíno também, o rito greco-melquita, e assim vários outros ritos, mas todos unidos à mesma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como cabeça, unidos, formas diferentes de celebrar. Se nós formos ali na igreja São José, né, aqui em cima, na paróquia São José do rito ucraíno, vemos toda a riqueza oriental, da forma como celebram. O rito romano, também toda essa riqueza que nós celebramos. O rito melquita, né? E tantos ritos existentes em nossa igreja. A riqueza da nossa igreja. Só deixa a igreja aquele que realmente não a conhece. Aquele que não busca conhecer a igreja. Aquele que busca mil e uma outras desculpas para as suas conversões e em tantas outras denominações. Mas, esta semana mesmo, dentro da passagem do Evangelho, no Evangelho de ontem, o Senhor também nos dizia: cuidai com os lobos ferozes, pastores, falsos pastores, que vêm querer cuidar de suas ovelhas, mas são lobos prontos a abocanhar as suas presas. E o Senhor já nos alertava também em relação a isso. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesta semana em que nós rezamos, pedindo esta unidade visível da igreja, do corpo místico do Senhor, que sejamos nós, essas primeiras testemunhas vivas, que sejamos nós, essa manifestação do Senhor para aqueles que não creem, que não sejamos nós causa de escândalo, de afastamento daqueles que são frágeis na fé. Sabe que temos muitos irmãos que são frágeis na fé. Por isso que Jesus também disse: ai daqueles que escandalizaram só desses pequeninos, melhor seria que nem tivessem nascido. Os pequeninos do qual o Senhor nos fala são aqueles que são frágeis na fé. Que a sua fé ainda está se baseando nesta ou naquela pessoa e não no Cristo. A nossa fé deve ser fundamentada no Cristo. Porque Ele jamais vai nos trair. Ele jamais vai nos decepcionar. Porque nós somos humanos. Nós somos frágeis, sujeitos ao erro, ao pecado, né? E muitas vezes com isso, ao cairmos, também levamos uma multidão conosco. Por isso que Jesus pede, reza, para que realmente nós sejamos essas testemunhas vivas diante do mundo, para que o mundo creia que Jesus é o Senhor. E assim, irmãos e irmãs, nesta noite, em que nós rezamos, pedindo ao Senhor porque renove aqui a aliança entre os casais, mas também a nossa aliança com Ele. A aliança esta que foi assinada por Ele, uma vez por todas no alto da cruz, foi assinada com o seu próprio sangue. Que nós também possamos esta noite renovar a nossa aliança com o Senhor, entregando a Ele toda a nossa vida, proclamando como o Senhor de nossa vida, de nossa história, que o Senhor realmente renove a todos os matrimônios aqui presentes, que o Senhor renove o nosso amor por Ele, que nós renovemos esta noite a nossa aliança de amor com o Senhor, nos comprometendo como discípulos missionários, partindo para evangelizar, testemunhar e proclamar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho. Por isso, você, somos chamados a ser discípulos, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, mas também testemunhas aonde Ele nos chamou a estar, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, nos teus estudos, lá onde o Senhor te chamou a estar. Ali você é chamado a ser testemunha do Senhor e a proclamar as obras que Ele realiza em tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E renovado.